Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a Colossenses, né? O livro tem nos trazido muitas coisas boas. Mais de Cristo, né? Quanto mais de Cristo, melhor. Senhor Jesus. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao 23. Senhor Jesus. Dois, 20 ao 23. Amém? Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se viveis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos de doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Senhor Jesus, Senhor, esta noite, Senhor, nós nos derramamos diante de Ti. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti. Senhor, porque nós não somos nada. Senhor, nós não somos ninguém. Senhor, vem tirar toda a sujeira, Senhor. Senhor, que acumulamos durante este dia. Senhor, vem nos lavar com Teu precioso sangue. Senhor Jesus, Senhor, queremos ser, Senhor, limpos canais, Senhor, para levarmos a Tua palavra, Senhor, para podermos ouvir a Tua palavra. Senhor Jesus, Senhor, também seja conosco nesse início de semana. Senhor, colocamos essa semana em Tuas mãos, colocamos as nossas famílias em Tuas mãos. Senhor, cada irmão em Tuas mãos, Senhor. Senhor, vem cuidar de cada um de nós. Senhor, vem cuidar da Tua igreja. Senhor Jesus, Senhor, vem ser com a boca de quem fala, Senhor. Senhor, vem ser com o ouvido de quem ouve. Senhor, porque nós necessitamos de Ti, Senhor, a todo momento. Senhor, precisamos de Ti. Senhor Jesus, Senhor, vem estar conosco. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aqui, né, logo quando ele vem falando, ele diz assim, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se viveis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Né? Ou seja, coloca, Maria, na NVT, por favor. Tá? Ela diz assim, se morrer... Bem? Diz assim, vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Aí ele faz uma pergunta, né? Então por que continuar a seguir as regras desse mundo? Que disse, né? Aí, não mexa, não prove, não toque. Então, se nós já morremos, né? Porque ainda alguns aqui em Colossenses, em Colosso, né? Alguns irmãos ainda continuavam vivendo nos rudimentos do mundo, nos ensinamentos dos homens, né? Tinha os ensinamentos dos judaizantes, né? Que é que eles sempre acompanhavam Paulo, né? Eu acompanhava, no caso, para distorcer o que ele dizia com relação às leis. E tinha também aqueles irmãos, né? Ou pessoas que entendiam errados e aí falavam coisas diferentes. E os irmãos, às vezes, seguiam, né? Isso que eles estavam ensinando. Por isso que ele diz que é preceito de homens, ensinamentos de homens. Então, os irmãos eles estavam querendo voltar a fazer as práticas do judaísmo, né? E as ordenanças de homens, né? E ele diz assim, mas se vocês morreram com Cristo, né, por que vocês ainda estão seguindo ordenanças humanas, né? Senhor Jesus. E ele vem dizer essa questão de morrer, né? Nós, quando recebemos a vida de Deus, né? Nós já morremos com Cristo, né? Lá em Romanos, pode voltar, Maria, para a nossa versão mesmo. Lá em Romanos, capítulo 6, ele diz assim... Romanos 6, o 2 e o 3, eles assim, de modo nenhum, de modo nenhum. Aí como viveremos ainda no pecado, nós, que para ele morremos?
Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, né, fomos batizados em sua morte. Ou seja, nós já fomos batizados na morte de Cristo, né? Nós só fomos imersos na morte de Cristo, né? Senhor Jesus. E o nosso batismo, né, foi o nosso que a gente sempre fala, né? O nosso sepultamento. Nós fomos ali sepultados, deixando as coisas do mundo para trás, né? Tudo as coisas do mundo, né? Ensinamentos, principalmente. E agora nós nascemos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então nós somos batizados, né, na morte de Cristo, né? O Senhor, ele nós, assim, tudo que acontece com o Senhor, o que aconteceu espiritualmente, aconteceu conosco também. Então, se o Senhor, uma vez ele morreu na cruz, né, nós também morremos com o Senhor na cruz, né, uma vida de substituição, né? Senhor Jesus. Então, aqui vem dizer que nós morremos com Cristo no batismo, né? Senhor Jesus. E quando ele diz assim, se lá, voltando, né, para Colossenses, que ele diz assim, se morresse com Cristo. Então, se nós morremos, né, então agora nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós não pertencemos mais às ordenanças. Nós não pertencemos mais a nada daqui, né, Senhor Jesus. E agora nós temos que buscar as coisas lá do alto. Né? Nesse sentido, quando ele diz assim, se morresse, né? Então agora nós morremos para as coisas negativas, né? E aqui no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, né? Aí diz assim, buscai as coisas lá do alto. Então, no sentido negativo, né? Nós morremos para as coisas do mundo. Então, isso agora no sentido negativo, nós não precisamos mais das coisas do mundo. E no sentido positivo, nós ressuscitamos. E quando nós ressuscitamos, agora a gente faz o quê? A gente busca, né, as coisas lá do alto. Nós vamos agora em direção a Cristo, em direção às coisas de Cristo. Como nós vimos ontem, né? A questão de estarmos sempre em louvor, né? Sempre em adoração, sempre engrandecendo o nome de nosso Deus. Né? Porque essa é a questão, né? Se morreste, você deve estar separado das coisas do mundo. E se você ressuscitou, buscai as coisas lá do alto. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né? E essa questão de quando ele diz assim, se morresse, né, com Cristo, aí para os rudimentos do mundo. Essa palavra a gente encontra aqui no versículo 8 do capítulo 2, ainda diz assim, cuidado, 2, capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. Então, essa questão que ele diz, né? Esse rudimento do mundo. Aqui ele diz assim, né? Vocês morreram com Cristo, né? E ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então, não é a questão de quando ele diz assim também, né? Não toqueis isso, não toquei aquilo, né? Aí a Divânia até falou, quando eu estava fazendo, ela disse, não, mas aí alguém pode dizer assim, então, eu tenho que provar de tudo, né? Porque aí ele está dizendo aí que não é para seguir regras, então eu tenho que provar de tudo, tocar isso, tocar aquilo, mas ele não está se referindo a tudo. Ele está dizendo aos rudimentos do mundo com relação a isso, quando ele diz assim, né? Nos libertou e ele os libertou dos princípios espirituais do mundo. Ele está se referindo às coisas espirituais. Então nós estamos livres, né? Separados, né? Das coisas espirituais do mundo, né? E até de algumas coisas carnais, né? O Senhor nos livrou disso, mas principalmente das coisas espirituais que esse mundo ainda tem, né? Principalmente, né? Por causa dos anjos caídos, né? As pessoas seguem por outros caminhos sem perceber que são os anjos caídos, mas que são anjos caídos, né? Senhor Jesus. Então, esses ensinamentos rudimentares é que nós agora estamos livres. Né? Nós não precisamos mais porque nós morremos em Cristo Jesus. Né? Senhor Jesus. E lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 3 de Gálatas.
Gálatas diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, nós, quando ele diz aqui nesse sentido, né? Quando a gente não conhecia ainda o Senhor, a gente era criança, né? No sentido, nós, né? Não eles, né? Eles sempre conheceram, né? Em certo sentido, os judeus sempre conheceram, mas quando eles não tinham conhecimento total de Cristo, principalmente os irmãos, né? Tinha só a lei. Então eles eram como criança. E nós também, nós éramos como criança, né? Como menores. E estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Né? Mas o Senhor nos livrou, nos tirou disso, né? Nos colocando, né? Em Cristo. Né? Lá em Efésios, né? Em Colossenses, que nós estamos vendo, ele diz que ele expôs os. Diz aqui, deixa eu ver aqui, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: e despojando os principados e os potestades, publicamente os pôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então o Senhor triunfou dos principados, o Senhor triunfou das nossas coisas também, triunfou dos pecados. O Senhor é triunfante, né? O Senhor é vitorioso, o Senhor venceu todas as coisas na cruz, né? Todas as coisas negativas o Senhor venceu na cruz. Então, se morremos com Cristo, né? Hoje nós estamos livres das coisas espirituais negativas, né? Senhor Jesus. E devemos hoje buscar a Cristo, né? Senhor Jesus. Versículo 21 de Colossenses diz assim: não manuseie isso, não proveis aquilo, né? Não manuseie isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, Maria, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, quando ele diz aqui, né, olha, você não deve tocar isso aí no caso são os ensinamentos dos homens que ele diz isso, né? Você não pode tocar isso, não pode tocar naquilo, né? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Não é que a gente não possa fazer, mas nós podemos fazer todas as coisas, como ele diz, né? Todas as coisas me são lícitas. Mas aí o que ele diz? Mas nem todas convêm. Então é a questão de princípios. Nós devemos ter princípios em Cristo Jesus, né? Não é a questão de proibição e nem a questão de libertinagem, de liberdade total, você fazer o que quer. Não é isso. São princípios que o Senhor deixa em nós, né? E que não precisa de ninguém, como até a Bíblia fala, né? Não precisa de ninguém estar nos ensinando. Mas o próprio Senhor, em nosso espírito, ele diz o que devemos ou não fazer, o que devemos ou não tocar. Senhor Jesus. Então não é uma questão de proibições, né? Ou de negação, né? Não faça isso, não faça aquilo, não toca aquilo outro, não deve fazer assim. Não é desse jeito. Mas todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então precisamos estar em Cristo, né, para podermos também estar nessa situação, né? Não se deixar dominar por nenhuma situação, né? Senhor Jesus. Versículo 22 diz assim: segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas as coisas com uso se destroem. Ó Senhor Jesus. Então, nessa questão, quando ele diz, né, que tinha essas proibições, né? Principalmente eram os ascéticos, né, que faziam isso, os ascetas, né? Eles faziam e você não podia fazer nada. E, inclusive, eles mesmos se policiavam na questão de comida, de bebida, de dormir, né? De muitas coisas, tipo isso, que eles tinham a questão de que o homem ele tinha que sofrer, né, para poder libertar sua alma. Que eles diziam que, de fato, e que nós sabemos disso, que o pecado está em nós. Isso é verdade. Mas eles erravam porque eles diziam que o pecado estava em nós, mas apenas na alma. Aliás, no corpo. E na alma não. Então o corpo tinha que padecer, né? Tinha que sofrer
para poder libertar a alma, né? Para essa alma poder agora adorar a Deus. E que de fato nós sabemos que não é assim, né? Mas para adiante a gente vai ver isso. Então, essa, vamos dizer, essa religião, né, ascética, era assim, uma religião de nãos, né? Não faça isso, não faça aquilo, e você não podia fazer nada, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 22. A gente já leu no segundo, a gente já leu o versículo 22, Romanos, irmãos, capítulo 8, versículo 20 e o 21, Romanos. Diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu queria chamar a atenção só dos irmãos, só desse nome aqui, ó. Que de a própria criação será redimida, diz assim, do cativeiro da corrupção. O que seria isso? Porque todos nós, né, tudo ao nosso redor, todas as coisas estão sujeitas ao cativeiro, estamos cativos, né, na corrupção. Ou seja, tudo se acaba, tudo perece, né, por mais duradouro que seja, né, uma barra de ferro, mas ela está sujeita ao cativeiro, a esse cativeiro, ela é cativa a barra de ferro, a corrupção, ou seja, ela vai enferrujar e um dia ela vai se acabar. A gente tem essas cadeiras aqui, né, daqui a 100 anos, eu acho que as cadeiras, né, se ainda existirem, mas estão bem fraquinhas, né? Senhor Jesus. Então, todos nós, o ser humano, as coisas, toda a criação, ela é cativa nessa corrupção. Então, quando ele diz aqui, o 22, né? Segundo os preceitos de doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destrói. Ou seja, tudo é cativo da corrupção, né? Tudo se acaba, né? Tudo que nós conhecemos, todas as coisas, e principalmente o alimento. Quando a gente vê em 1 Coríntios 6, 3 é agora, Maria. 1 Coríntios 6, 3. Diz assim: não sabeis, né, que havemos de julgar os 6, 3? 6, 13. Desculpa, Maria. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto esses como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então, o alimento, né, como ele diz assim, né, não toqueis isso, não proveis aquilo, não bebeis aquilo outro, né? Então, todas as coisas, principalmente, né, alimento é muito perecível. Ainda mais quando nós ingerimos. Quando nós ingerimos, então o que acontece? Até o próprio Senhor diz assim, né? Não olhais o que você entra pela boca, né? Mas o que sai, porque o que entra pela boca, ele vai ser jogado num canto escuso, né? Mas o que assim, contamina o homem é o que sai da boca do homem, né? Então, essa questão, né? Quando ele diz assim, com o uso se destrói, é justamente isso, né? Tudo vai ser acabado. A gente não precisa se preocupar com essas coisas, porque tudo é escravo da corrupção, inclusive nós, né? Mas ele diz aqui, né? Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo, né? Aquela questão que eu falei ainda há pouco, né? Se morrermos com Cristo, então a gente está separado das coisas negativas, e se ressuscitarmos com Cristo, então é isso aqui, né? Nós temos que ter o nosso corpo para o Senhor, né? Buscar as coisas lá do alto. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Senhor Jesus. Então, tudo isso que eles faziam, né, esse ascético, né, esse rigor ascético, são os ascetas, né, que tinham essa tendência de fazer isso, né,
ele tinha uma aparência de sabedoria. Ele podia até ser algo bom. A gente vê hoje, né? Coloca aí, Maria, na outra versão, NVT. Que ele deixa aqui bem parecido com os nossos dias. Ele diz assim, porém, até parece sábias, né? Podem até parecer sábias, pois exige devoção, abnegação, né? E rigorosa disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Aí eu estava falando isso, né? Ele me lembrou, e eu, na hora, disse assim, de fato, né? Quando ele diz aqui que tem aparência de sabedoria, quando ele diz nessa outra versão, né, que ele assim, pode até parecer coisas sábias, né? Quando você não, de repente, eu vou fazer uma viagem para tal lugar para ver um santo que fez não sei o quê, né? Pode até parecer, né? Teve o ano passado ali que no acho que novembro, um amigo meu disse que tem uma procissão, né, em João Pessoa, né? Que sai de João Pessoa, vai até a Penha, né? E isso nem parece ser sábio, né? Mas aí as pessoas vão, né? Então isso é fazer com que o corpo padeça, né? Levar coisas na cabeça, vestir roupas diferentes, né? Andar de pé descalços, andar uma quantidade de escadaria de joelhos, né? Infelizmente isso parece não é essa situação, só que menos. Eu lembro também da questão de logo no começo do século, né, que era justamente isso que já estava até chegando a Paulo, né, eles já tinham disso, nessa questão quando alguns, vamos dizer assim, né, irmãos, né, algumas pessoas que eram da igreja romana, logo no início, eles tinham um cilício, né, que eles colocavam ou na coxa, ou aqui no ventre, ou no braço, que era uma cinta de ferro que apertava, para eles sentirem dor, para poder quebrar, vamos dizer assim, né, o corpo, para que a alma pudesse adorar a Deus livremente. Então, eles tinham isso, né? Inclusive, essa questão de o celibato, né? Que eles tinham o celibato, que fizeram até hoje, eles seguem, né? É a mesma coisa, é baseado nisso, né? Você não pode ter desejos carnais, você não pode ter prazeres carnais, né? A questão de Maria, né? Dela ser virgem, também é baseado nisso. Então, eles ainda tem coisas deles. Interessante, quando eu fui olhar um negócio lá, eu achei interessante. Tem para vender, eu estava falando, né, para ela, tem para vender hoje o silício, né? Senhor Jesus, você tem misericórdia, né, de cada um de nós, né? Então, essas coisas que eles tinham, até essa virgindade de Maria, o celibato, né? Então, era baseado nessas coisas. Teve até não só um, mas alguns, né, que se castraram, né, porque eles tinham muitos pensamentos, muitas coisas, então baseado em coisas, né, sexuais, e aí se castraram para ver se diminuía, né. Felizmente, provavelmente não pararam de pensar, né, só se mutilaram, né, porque, como eu falei, viam que o pecado estava no ser humano e no corpo, mas não é. O pecado está no homem tripartido, no corpo, na sua alma e também no seu espírito. A gente vê isso lá em Gálatas, né? Gálatas capítulo 5. Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5. Senhor Jesus. Versículo 19. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são, aí ó, prostituição, impureza, lascívia, isso aqui é do corpo, prostituição, né? Impureza e lascívia. Aí diz assim: idolatria, feitiçaria, isso é não é isso é do espírito, é onde você adora, né? Idolatria e feitiçaria. Aí diz assim: inimizades,
porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções. Isso aqui é da alma, né? Aí diz assim, inveja da alma, né? Bebedice do corpo, glutonaria do corpo e coisas semelhantes a essa. Então, quando ele diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí começa a dizer isso, a gente vê que é tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito do homem fazendo coisas erradas, fazendo coisas que desagradam a Deus. Então não é só o corpo, né? Mas é o corpo, a alma e o espírito distante de Deus, né? Senhor Jesus. Então, o que nós precisamos fazer hoje é perceber que nós já morremos com Cristo, né? Nós agora não estamos mais vivendo e nem precisamos viver, né, nos rudimentos do mundo, né? Nesse, como ele diz aqui, nos princípios espirituais desse mundo, né? Nós precisamos estar vivendo em Cristo, né? Por quê? Ele diz assim no versículo 3, né, capítulo 3, porque morreste, né? E a vossa vida está oculta justamente com Cristo em Deus. Então, se morremos, estamos afastados das coisas negativas. E se ressuscitamos com o Senhor, então buscai as coisas lá do alto. Amém. Jesus Cristo é o Senhor.